Minha irmã entrou pela porta da frente numa tarde de terça-feira, carregando 3 malas e uma criança em cada quadril. Ela não ligou, não bateu. Ela parou na sala de estar, olhou ao redor como se estivesse avaliando os móveis e disse: "Quero o quarto principal para a Lia." Eu estava na cozinha segurando uma caneca de café que havia comprado com meu próprio dinheiro, numa casa que paguei com 15 anos da minha vida. Então servi uma xícara para ela e respondi: "Claro, escolhe o quarto que quiser." Beatriz colocou as crianças no chão. Lia, 7 anos, foi direto para o corredor e começou a abrir portas. João, 4 anos, sentou no meu sofá e me encarou como se eu fosse uma professora substituta que ninguém havia avisado. Justo. Eu não via nenhum dos dois desde o Natal, e o Natal tinha sido breve. "Eu e o Keith terminamos", disse Beatriz, tirando o casaco e jogando-o nas costas da cadeira da sala de jantar. Ela falou: "Estabilidade", do jeito que algumas pessoas falam orgânico, como se fosse uma marca que tinha acabado de descobrir. O café ainda estava quente. "Quanto tempo você está pensando?" "O tempo que for preciso." Eu não perguntei o que seria preciso. Eu já sabia mais do que ela imaginava. 3 dias a mais, para ser exata. Mas ela ainda não precisava saber disso. "Meu nome é Rena, tenho 37 anos e moro nesta casa em Curitiba, Paraná, há 15 anos. 180 parcelas do financiamento. Cada centavo meu." Era o que eu costumava dizer. Cada centavo meu. Eu disse isso para o gerente do banco quando paguei a última parcela. Disse para o Hugo quando ele trouxe a caixa de ferramentas para o meu corredor 6 meses atrás. Dizia para mim mesma toda vez que arrancava papel de parede, rebocava gesso ou trocava uma torneira com as minhas próprias mãos. 3 dias antes da minha irmã entrar por aquela porta, eu estava arrancando o azulejo da parede do banheiro. Reforma. Nada dramático. Eu projeto interiores para viver, e o meu próprio banheiro tinha sido o último da lista por 8 anos. Dei uma martelada e um pedaço de reboco soltou. Atrás dele, enfiado no vão entre as vigas como se alguém tivesse colocado ali de propósito, havia um envelope pardo. Vou contar o que tinha dentro daquele envelope, mas não agora, porque o que importa neste momento é que eu li. Li cada palavra, depois guardei de volta na parede, tampei o buraco com um pedaço de papelão e fui dormir. Não dormi. Lia apareceu na porta da cozinha. Mamãe disse que o quarto no fim do corredor é o maior. Ela disse que aquele é para mim e o João. "Aquele é o quarto de hóspedes", respondi. "Tem cortinas novas." Lia me olhou com a seriedade de uma criança que aprendeu recentemente que adultos nem sempre falam a verdade. "Mamãe disse que podemos ficar aqui um tempo." "Sua mãe diz muitas coisas." Lia pensou nisso. Depois foi andando pelo corredor em direção ao banheiro. Os passos pararam. A porta estava aberta e a parede ainda estava destruída. Pó de gesso no chão. Papelão colado sobre o buraco onde o envelope estivera. "Tinha um monstro morando aí?" ela gritou. "Algo assim", respondi. Beatriz já estava no andar de cima. Portas de armário abrindo e fechando. Água correndo no banheiro. Parou. Correu de novo. Ela estava testando a pressão, fazendo o que as pessoas fazem quando entram na casa de outra pessoa e começam a medir tudo para si. Ela sempre foi assim. Nos jantares de família, rearrumava o arranjo de flores antes de sentar. Na minha formatura, me disse que meu cabelo estava torto. Não era maldade, era certeza. Beatriz atravessava o mundo com a confiança absoluta de quem acreditava que a versão dela de qualquer cômodo era melhor do que a que encontrava. Nossa mãe era igual. A caneca foi para o escorredor virada para baixo, a bancada foi limpa. Essas pequenas coisas, esses rituais de uma casa que responde só a você. 15 anos de mostruários de tinta, conexões de cano e sábados de manhã, com as janelas abertas e ninguém me pedindo nada. Tem uma chave reserva pendurada num gancho perto da porta da frente. Latão, um pouco escurecida. Subiu o dia que me mudei e nunca saiu daquele gancho para ninguém. Nem para minha mãe, quando ela era viva. Nem para o Hugo, mesmo com a caixa de ferramentas dele no meu corredor. Especialmente não para Beatriz. Meu celular vibrou. "Hugo, quer que eu passe aí?" Meus dedos digitaram. "Ainda não. Preciso ver uma coisa primeiro." Ele não perguntou o quê. Hugo é marceneiro. Entende que algumas paredes a gente derruba de propósito e outras a gente deixa de pé até saber o que tem atrás. Ele esperaria.
Beatriz desceu. Tinha trocado para calça de moletom e camiseta, o que significava que já tinha desfeito pelo menos uma mala. Abriu minha geladeira, pegou o suco de laranja e bebeu direto da caixa. Você ainda tem as cortinas da mamãe no quarto de hóspedes, disse, limpando a boca. Achei que você teria trocado tudo até agora. Troquei o que precisava trocar. Ela me olhou. Olhou de verdade, procurando algo. Raiva, talvez, ou permissão. Não dei nenhuma das duas. Fiquei só ali, na minha cozinha, na minha casa, com o envelope de 3 dias atrás na memória e o pó de gesso ainda no chão do banheiro. E sorri. Bem-vinda, Beatriz. Ela sorriu de volta. Não fazia ideia. Lá fora, o sol estava se pondo atrás do ipê. Eu mesma tinha podado em outubro passado. A luz da varanda acendeu. A que eu tinha instalado depois de ver um tutorial às 2 da manhã. Minha casa, minha instalação. Minha luz. Mas em algum lugar atrás de um pedaço de papelão na parede do banheiro, havia uma carta que dizia o contrário. E em 3 dias minha irmã ia descobrir que toda a história que nossa mãe contou para nós era mentira. Às 2, 3 dias antes, num sábado de manhã, a casa estava quieta e o banheiro era um desastre. Máscara de poeira, óculos de proteção, martelo na mão. O azulejo era feio desde o dia em que o antigo dono colocou um tom de verde que pertencia a um consultório dentário de 1982. 8 anos olhando aquele azulejo. 8 anos dizendo, mês que vem. E finalmente o martelo desceu. A primeira fileira saiu limpa. A segunda rachou junto com a junta. A terceira foi onde tudo mudou. Atrás do azulejo, atrás da placa de suporte, enfiado entre as vigas, num espaço não maior que uma caixa de sapato, estava o envelope pardo. Amarelado nas bordas, fechado com fita que tinha ficado quebradiça. E na frente, numa caligrafia que fez meu peito travar antes do cérebro entender, 2 palavras. Para Rena, a caligrafia da minha mãe. Minha mãe, que estava morta havia 8 anos. O envelope estava na parede desde antes do azulejo ser colocado. Talvez desde antes da placa de suporte. Talvez desde o dia em que minha mãe me ajudou a me mudar, quando passou 3 horas neste banheiro com nível e lápis marcando onde a barra de toalha deveria ficar. Ela tinha escondido ali, de propósito, numa parede que sabia que alguém abriria um dia. A carta dentro tinha 2 páginas. A caligrafia dela, caprichada no começo, mais solta no final, como se estivesse escrevendo rápido ou chorando ou os dois. O que dizia é algo que reorganizou todos os fatos da minha vida adulta. Mas o detalhe que mais importou, a frase que me fez largar a carta na borda da banheira e ficar sentada no chão por 20 minutos, foi esta. O sinal de entrada da minha casa não veio só das minhas economias. 40% veio de uma conta que minha mãe controlava. Dinheiro que ela nunca me contou. Dinheiro que, segundo a carta, veio do meu pai. Meu pai. Wagner Calloway. O homem que saiu quando Beatriz tinha 11 anos e eu 14. O homem cujo nome minha mãe pronunciava do jeito que as pessoas falam de danos causados pelo tempo. Algo que aconteceu, deixou bagunça e seguiu em frente. Você já se orgulhou de algo a vida inteira e depois descobriu um detalhe que fez questionar tudo. 15 anos, 180 parcelas. Cada centavo meu, exceto os primeiros 40%, exceto a base. Sábado à noite, depois de ler a carta mais 2 vezes, depois de colocar lá de volta na parede e tampar o buraco com papelão, depois de tomar banho no outro banheiro porque este tinha virado cena de crime na minha cabeça, sentei à mesa da cozinha e fiz uma lista. O que a carta afirmava? O que podia ser verificado? Por onde começar? Segunda-feira de manhã, 9h15, agência do Itaú no centro de Curitiba. O gerente era jovem, talvez 25 anos, crachá dizendo, Tiago. Ele puxou o arquivo do financiamento original de 15 anos atrás e virou a tela para mim. Aqui está o depósito inicial, disse, e aqui está a conta de origem do restante da entrada. O número na tela não era pequeno, e a conta de onde veio não era minha. De quem é essa conta? Minha voz saiu firme. Tiago não sabia que estava participando do desmonte completo da minha identidade. Estava só fazendo o trabalho dele. Parece transferência de terceira pessoa. De uma Loretta Calloway. Minha mãe. Tiago rolou a tela para baixo. Tem também uma papelada de coobrigação no arquivo original. Quer cópias? Coobrigação.
Minha mãe tinha assinado como coobrigada. 15 anos atrás, quando o gerente do banco me pediu para assinar os papéis, minha mãe sentou ao meu lado de blazer azul marinho, sorriu e disse: "Isso tudo é seu, querida." E em algum lugar nas letras miúdas, o nome dela estava lá também. Sim, respondi. Cópias de tudo. A volta para casa levou 11 minutos. Normalmente são 8. Os 3 extras foram gastos parada no estacionamento de um supermercado, motor ligado, olhando uma pasta cheia de papéis que provavam que minha mãe era mentirosa. Não uma pessoa ruim. Essa era a parte que piorava tudo. Não ruim, só mentirosa. Uma mentirosa precisa, organizada, amorosa, que escondeu um envelope na parede, assinou um financiamento em segredo e disse para a filha: "Cada centavo é seu", sabendo que não era. A casa estava quieta quando voltei. Beatriz ainda não tinha chegado. Isso seria na terça. O banheiro ainda estava destruído. O papelão ainda colado sobre o buraco. A carta ainda atrás dele. Em cima da bancada da cozinha, ao lado da fruteira, estava o porta-joias da minha mãe. Jacarandá, dobradiças de latão, um arranhão pequeno na tampa desde quando Beatriz derrubou da cômoda em 2006. Depois do enterro, ninguém quis. Beatriz disse que era triste demais. Os primos falaram para doar. Então veio para casa comigo. E ficou naquela bancada por 8 anos, e eu nunca abri, nenhuma vez. Parada ali, chaves ainda na mão, pasta do banco na mesa, olhei para aquela caixa do jeito que se olha para uma porta que se passou 1000 vezes e de repente se percebe que pode estar destrancada. Minha mão esticou, depois parou. Ainda não. Naquela noite Hugo veio. Comemos delivery na varanda. Ele falou de um trabalho de armário em São José dos Pinhais. Um cliente que queria peroba, mas só podia pagar pinho. Coisas normais, coisas boas. O tipo de noite que faz esquecer que tem uma carta na parede do banheiro que muda a matemática da vida inteira. "Você está quieta hoje", disse ele. Pensando em paredes, respondi. Ele assentiu. Hugo não pressiona. Ele constrói coisas e espera a madeira dizer o que quer ser. Foi isso que me fez confiar nele desde o começo. Algumas pessoas enchem o silêncio com barulho. Hugo enche com paciência. Algumas paredes, falei, a gente derruba de propósito. E algumas paredes, no fim das contas, nunca foram nossas para começar. Ele me olhou por um longo tempo. Depois pegou os hashes e disse: "Parece problema de terça-feira." Era sábado. Terça estava há 3 dias. Ele não sabia o quanto estava certo. Terça à noite. Beatriz dormia no quarto de hóspedes com as 2 crianças grudadas nela como sacos de areia numa enchente. A casa estava quieta daquele jeito específico. Uma casa fica quieta quando tem gente demais dentro e todos fingem que está tudo bem. Sentei na varanda dos fundos com o celular na mão por 11 minutos antes de discar. O número estava salvo como Wagner. Não pai, não papai, só Wagner. Do jeito que se salva o nome de um encanador que veio uma vez e fez um serviço razoável. Tocou 4 vezes. Uma mulher atendeu. Filomena. A esposa dele, a segunda esposa, para ser precisa. Embora minha mãe diria que a esposa verdadeira éramos nós, as que ele deixou para trás. "Rena?" Filomena pareceu surpresa, mas não alarmada. Tinha a voz de quem esperava que o mundo entregasse complicações de vez em quando e havia decidido lidar com elas com chá e franqueza. "Está tarde, querida. Está tudo bem?" "Tudo." "Posso falar com o Wagner?" Pausa. Som de televisão sendo silenciada. Passos, depois a voz dele, cautelosa e fina. O jeito que vozes ficam quando alguém liga que não liga há muito tempo. "Rena." "Wagner." Nenhum de nós disse nada por alguns segundos. Em algum lugar em Ponta Grossa, meu pai estava de meias num corredor. Em algum lugar em Curitiba, eu estava sentada na varanda que minha mãe me ajudou a pintar. E entre nós havia 4 horas de estrada e 22 anos de uma história que eu começava a suspeitar que tinha sido contada errada. "Encontrei uma coisa na casa", falei. "Na parede do banheiro." Ele não perguntou quem era ela. Só tinha uma ela nessa família. "Oquedícia." "Você me conta." Outro silêncio. Mais longo. Atrás dele, um armário abriu. Uma chaleira encostou no fogão. Filomena perto o suficiente para segurar, se a conversa derrubasse algo. "Rena, sua mãe me fez prometer. Ela está morta, Wagner. Morta há 8 anos. As promessas dela expiraram. Isso caiu pesado." "Ótimo."
Era para cair. Ele respirou. Não fundo, mas como um homem que sobe à superfície depois de prender a respiração por muito tempo. A entrada disse: 40%. Veio de mim. Lá estava. A mesma coisa que a carta dizia. A mesma coisa que os registros do banco mostravam. Mas ouvir da boca dele, com a voz dele, com Filomena provavelmente a 3 passos de distância, fez cair diferente. Papel é uma coisa. A voz de um pai confirmando que toda a sua base era mentira é outra. Por quê? Porque sua mãe pediu. Isso não é resposta. É a única que eu tenho. Pausa. Ela me pegou. Você sabe dessa parte. O caso. Uma vez. Uma mulher. Uma noite terrível que paguei por 22 anos. Sua mãe disse que me queria fora. Disse que se eu saísse quieto, não contaria os detalhes para vocês. Disse que tudo o que eu tinha que fazer era pagar. Pagar o quê? 40% da casa. Mais pensão mensal. Os depósitos iam para a conta dela. Não para a sua. Ela cuidava de tudo. Disse que seria melhor assim. Mais limpo. Limpo. Minha mãe adorava essa palavra. Casa limpa. Rompimento limpo. História limpa. Tudo guardadinho e limpo para ninguém ver a bagunça embaixo. E as parcelas mensais falei. Por quanto tempo? Até ela morrer. 8 anos de financiamento mais 8 anos antes disso. 16 anos de depósitos. Mais ou menos. Para a conta dela. Sim. E ela me disse que eu estava fazendo tudo sozinha. Ele não respondeu. Não precisava. Nós dois entendemos o que tinha acontecido. Minha mãe pegou o dinheiro dele, passou pelas contas dela e me entregou um financiamento com as palavras: cada centavo é seu, nos lábios e uma coobrigação escondida na gaveta. Tem mais, disse ele, e a voz mudou, ficou mais baixa, como se estivesse indo para outro cômodo. Como se Filomena não pudesse ouvir essa parte. Eu também mandava dinheiro para a Beatriz. A varanda rangeu embaixo de mim. Vento no ipê. Um cachorro latindo 2 casas adiante. Sons normais. Tudo normal, exceto a frase que eu acabara de ouvir. Você mandava dinheiro para a Beatriz, todo mês, através da sua mãe. Mesma conta. Sua mãe dizia para ela que era poupança. Dinheiro que ela tinha guardado ao longo dos anos. Beatriz nunca soube que vinha de mim. Então, Beatriz, que apareceu na minha porta com 3 malas e a confiança de quem acreditava que estava sobrevivendo sozinha. Beatriz, que disse: eu e o Keith terminamos, como se fosse a primeira mulher da história a sair de um casamento ruim. Beatriz, cuja mãe financiava quietinha a independência dela com dinheiro do pai, que Beatriz acreditava ter abandonado as 2. Beatriz sabe? Não. Sua mãe disse que era melhor que nenhuma de vocês soubesse. Melhor. Mais limpo. Cada centavo meu. O vocabulário de uma mulher que acreditava que controlar a história era o mesmo que falar a verdade. Valna. Sim. Quantas cartas ela escreveu? O silêncio que veio foi diferente dos outros. Não culpado. Não cuidadoso. Com medo. Sua mãe escreveu cartas para todo mundo, disse ele. Para a irmã. Para a vizinha. Para a amiga da faculdade. Para mim. Para você. Cada uma dizia algo um pouco diferente. Ela tinha versões. Rena. Versões da verdade para cada pessoa que importava para ela. Versões. Como atualizações de software. Como se cada pessoa na vida da minha mãe estivesse rodando um sistema operacional diferente. E ela fosse a única com o código-fonte. Eu deveria ter contado para você, disse ele. Anos atrás, depois que ela morreu, depois do enterro, todo aniversário eu ligava. Quase contei. Toda vez. Mas você não contou. Não. Porque ela pediu para você não contar. Porque eu devia isso a ela. E porque tive medo que você me odiasse mais pela verdade do que pelo silêncio. Olhei para a porta dos fundos. Pelo vidro via o corredor. O casaco de Beatriz na cadeira. Os sapatos da Lia na escada. A mamadeira do João na bancada. A que tinha tampa de dinossauro. Ao lado do porta-joias da minha mãe. Eu não te odeio, Wagner, falei. E era verdade. O que me surpreendeu. Ódio exige certeza. Agora eu só tinha perguntas. Não estou pronta para falar mais sobre isso, disse. Não hoje. Tudo bem. Mas, Rena, sim, você deveria saber que a Beatriz está aqui, na casa. Ela chegou hoje com as crianças. Ela acha que esta casa é parcialmente dela por causa de uma carta que nossa mãe escreveu para ela. Uma carta diferente, com uma versão diferente da verdade. Silêncio. Ah, Loreta, ele sussurrou.
Não para mim, para ela. Para o fantasma de uma mulher que conseguiu começar uma guerra entre as filhas de dentro de uma parede de banheiro. Desliguei. Coloquei o celular virado para baixo no corrimão da varanda. Fiquei ali um bom tempo. Dentro de casa, a luz do corredor ainda estava acesa. Beatriz tinha deixado ligada para as crianças, provavelmente. Ela sempre deixava luzes acesas. Nossa mãe costumava ralhar com ela por isso. Luz custa dinheiro, Beatriz. Apaga. Como se a conta de luz fosse a coisa que mais importava. Como se todas as coisas deixadas acesas nessa família fossem lâmpadas e não mentiras. Amanhã, eu sentaria de frente para minha irmã no café da manhã. Ela serviria cereal para os filhos, beberia meu suco direto da caixa e falaria de escolas como se planejasse ficar para sempre. E eu sorriria, e observaria, e decidiria exatamente quando abrir o envelope, porque a pergunta não era mais o que minha mãe tinha feito. A pergunta era quanto minha irmã já sabia. Quarta-feira de manhã. Beatriz fez panquecas. Não pediu, não ofereceu. Simplesmente ficou na minha cozinha às 7h15 com farinha no pulso e espátula na mão, virando círculos na frigideira de ferro, como se fizesse isso aqui há anos. João estava na mesa desenhando com giz de cera. Lia um livro infantil, lábios se movendo em silêncio. Uma meia calçada, a outra não. Você alfabetizou os temperos, disse Beatriz, apontando com a espátula para o suporte acima do fogão. Quem alfabetiza temperos? Pessoas que têm cozinha própria. Ela riu, uma risada de verdade. Não a polida que usava em encontros de família. Por um momento pareceu exatamente a menina que roubava a cobertura dos bolos de aniversário quando nossa mãe não estava olhando. Beatriz aos 11. Beatriz, antes de tudo ficar complicado, as panquecas estavam boas, melhores que as minhas. Ela usou extrato de baunilha e uma pitada de canela, algo que nossa mãe fazia. E nenhuma de nós nunca mencionava, porque mencionar significaria falar dela, e falar dela era algo que evitávamos com a precisão de 2 pessoas contornando a mesma rachadura na calçada por 8 anos. Rena, disse Beatriz, colocando um prato na minha frente. Podemos falar sobre a casa? Tudo bem. Não agora. Ela olhou para as crianças. Lia fingia ler, mas os olhos tinham parado. Crianças ouvem tudo. Hoje à noite. Depois que eles dormirem. Hoje à noite serve. Ela sorriu. Grata e cuidadosa. E só um pouquinho confiante demais. Do jeito que alguém sorri quando acredita que vai apresentar uma mão vencedora. O dia passou. Beatriz levou as crianças para o parque no Batel. Voltou com manchas de picolé na camisa do João e uma ficha de inscrição na biblioteca para a Lia. Ela estava construindo uma vida aqui, não visitando. Construindo, pendurando toalhas em ganchos, decorando qual gaveta tinha a tesoura, perguntando à vizinha sobre dias de coleta seletiva. Cada pequeno ato era um tijolo, e cada tijolo dizia a mesma coisa. Isso não é temporário. Hugo passou depois do almoço. Trouxe uma lixa para o acabamento do banheiro. Ficou no corredor com serragem na bota e olhou os 3 pares de sapato de Beatriz alinhados perto da porta. Ela está se instalando, disse baixinho. Ela acha que tem motivo. Tem? Essa era a pergunta. A pergunta por trás de todas as perguntas. Beatriz tinha motivo? A carta da minha mãe dizia que sim. Os registros do banco diziam talvez. O financiamento que paguei por 15 anos dizia absolutamente não. Mas em algum lugar entre tudo isso, havia uma verdade que eu ainda não conseguia nomear. E hoje à noite eu descobriria o quanto minha irmã se aproximava dela. 20h45. Crianças dormindo. Beatriz desceu com um copo d'água e sentou de frente para mim na mesa de jantar. A luz do teto era forte demais para esse tipo de conversa, então apaguei e deixei só o abajur do canto, mais suave. O tipo de luz que deixa as pessoas dizerem coisas que não diriam sob luz fluorescente. Quando a mamãe morreu, começou Beatriz, girando o copo devagar nas mãos, ela me deixou uma coisa. O porta-joias ficou comigo, falei. Neutra. Testando. Não o porta-joias. Uma carta. Meu peito fez algo quieto e violento ao mesmo tempo. Como uma porta fechando numa sala que eu não sabia que estava aberta. Ela escreveu antes de ficar doente. Ou talvez logo depois do diagnóstico, antes do tratamento começar. Me entregou lacrada. Disse para não abrir até eu precisar. Beatriz olhou para baixo. O Keith ir embora pareceu que eu precisava. O que a carta dizia? Beatriz se levantou, foi até o quarto de hóspedes
e voltou com uma folha dobrada. Mesmo papel da carta da parede, mesma caligrafia, mesma tinta azul, 2 cartas da mesma mulher, escritas para 2 filhas diferentes, escondidas em 2 lugares diferentes. Ela abriu na mesa e empurrou para mim. A carta era de 1 página, mais curta que a minha. A caligrafia mais apertada, mais controlada, como se nossa mãe tivesse ensaiado o que queria dizer antes de escrever. A maior parte era o que se esperaria de uma mãe escrevendo para a filha mais nova. Seja forte, confie em si mesma. A casa sempre estará aqui para você. Mas o último parágrafo me paralisou. Sua irmã e eu fizemos um acordo anos atrás. Ela sabe disso. Ela concordou que a casa sempre seria um lugar seguro para nós 2. Se você precisar voltar para casa, volte. A porta está aberta. Esse sempre foi o acordo. Sua irmã sabe. Ela concordou. Não. Eu não sabia. Não havia acordo. Não havia trato. Não havia nada. Havia uma mulher escondendo um envelope na parede do banheiro e outro na gaveta da filha, contando para cada uma história diferente, fazendo cada uma acreditar que a outra estava dentro. Beatriz observava meu rosto. Você sabia, disse. Não é? Mamãe disse que você sabia. A resposta honesta teria terminado a conversa ali. A resposta honesta era: sua mãe mentiu para você, mentiu para mim, mentiu para todo mundo, e a única pessoa que tinha todas as versões era uma mulher morta que escondia a verdade dentro de paredes. Mas algo me parou. Não medo, não estratégia. Algo mais antigo e difícil de nomear. O olhar no rosto da minha irmã. O olhar de alguém que dirigiu 300 quilômetros com 2 crianças e 3 malas sustentada pela promessa de uma morta, e que agora estava sentada numa cozinha iluminada por abajur, fazendo a única pergunta que importava para ela. Você sabia? Vamos falar sobre isso, falei. Amanhã. Tudo. Mas hoje à noite preciso pensar. Beatriz procurou meu rosto. O que encontrou foi suficiente. Ela assentiu, pegou o copo e subiu. A casa se acomodou ao meu redor. Canos esfriando, tábuas se ajustando. Os sons que uma casa faz quando está digerindo o peso das pessoas dentro dela. Fui até o banheiro. Fiquei na porta. A reforma ainda estava pela metade. Azulejo retirado da parede de baixo. Placa de suporte exposta. Papelão colado sobre o buraco onde o envelope estivera. Minhas ferramentas no chão. Um nível encostado na pia. O cômodo cheirava a pó de gesso, madeira velha e o fantasma sutil do sabonete de lavanda da minha mãe, o que era impossível, porque aquele sabonete tinha acabado havia 8 anos, mas luto faz coisas estranhas com o nariz. Aqui está o que me acertou parada naquela porta. E aqui está o que mudou tudo. Minha mãe construiu uma história. Ela me disse: eu fiz sozinha. Ela disse para Beatriz: a porta está sempre aberta. Ela disse para meu pai: pague e fique quieto. Ela contou para cada um exatamente o que precisava ouvir para interpretar o papel que ela havia designado. E cada um de nós interpretou perfeitamente, por 22 anos. E parada naquele banheiro destruído, olhando para o buraco na parede onde a carta dela estivera escondida, eu vi. Claro como uma viga de sustentação atrás de um drywall podre, eu estava fazendo a mesma coisa, cada centavo meu. Essa era a minha versão, minha história. A que eu contava para o gerente do banco, para o Hugo e para mim mesma toda manhã, quando lixava um piso ou religava um interruptor, a história da mulher que construiu tudo sozinha. E era mentira. Não uma grande mentira, não uma mentira cruel, mas uma mentira moldada exatamente como as mentiras da minha mãe. Confortável, lisonjeira, verdadeira o suficiente para acreditar. Minha mãe controlava a história. E aqui estava eu, parada na casa dela, controlando a minha. Em que momento guardar um segredo para proteger alguém, vir a guardar um segredo para proteger a si mesmo? Tirei o papelão da parede, peguei o envelope, sentei no chão do banheiro com as costas na banheira e reli a carta da minha mãe mais uma vez. Depois peguei uma folha em branco da minha mesa de desenho. Encontrei uma caneta e com minha própria caligrafia, abaixo das palavras dela, escrevi uma linha. Amanhã o envelope iria para a mesa. Amanhã minha irmã leria. Amanhã a história que minha mãe construiu iria se desfazer. E o que sobrasse teria que ser real. Sem versões. Sem acordos que nunca existiram. Sem portas deixadas abertas por mulheres mortas que não tinham direito de prometer nada. Só a verdade.
As duas. Todas elas. Quantas fossem. Quinta-feira. O envelope ficou na minha mesa de desenho a manhã toda como uma granada com o pino meio puxado. Beatriz passou a manhã na mesa da cozinha com o laptop, procurando apartamentos na região de Curitiba, ou pelo menos era o que a tela mostrava. A aba atrás, a que ela achava que eu não via quando passei com meu café, era um fórum de consultoria jurídica. A barra de pesquisa dizia: promessa verbal de progenitor falecido pode ser exigida em relação a imóvel. Ela não estava só se instalando, estava construindo um caso. Ao meio-dia minha decisão estava tomada, não por causa do laptop, por causa de algo menor. Beatriz tinha mudado a fruteira da bancada para a mesa. Coisa pequena, o tipo de coisa que um hóspede nunca faria. O tipo de coisa que uma pessoa faz quando acredita que a cozinha é dela. Lia e João foram para a casa da vizinha depois do almoço. A vizinha, uma senhora aposentada chamada June, que tinha se apegado aos filhos de Beatriz com a urgência de uma avó que mora longe dos netos, ofereceu ensinar Lia a fazer pulseiras de amizade. Beatriz aceitou antes que eu pudesse opinar. A casa esvaziou. 2 cadeiras, uma mesa, um envelope. Senta, falei. Beatriz sentou. Estava usando um dos meus casacos de lã cinza que Hugo tinha me dado no último Natal. Não tinha pedido emprestado. Provavelmente nem percebeu que era meu. Ou percebeu, e não lhe ocorreu que usar roupa dos outros, sem pedir, era uma espécie de linguagem. Antes de te mostrar uma coisa, falei, preciso que você me diga a verdade toda. Não a versão que ensaiou, não a versão que acha que vai funcionar. A real, a verdade sobre o quê? Sobre o que a mamãe prometeu para você. Sobre por que você está realmente aqui. Sobre o que você acha que tem direito. A palavra direito caiu como um tapa. O maxilar dela travou. Ótimo. Maxilares travados produzem respostas honestas. Mamãe me escreveu uma carta, disse Beatriz. Antes de morrer, ela me disse que esta casa sempre seria um lugar seguro para nós duas. Disse que você sabia do acordo. Disse que você concordou. Que acordo exatamente? Que a casa era para as 2 filhas, que você ia manter, pagar o financiamento e que se eu precisasse voltar para casa, a porta estaria aberta. Disse que era um entendimento entre vocês duas. Disse que era o trato. Beatriz disse, o trato, com o mesmo peso que um advogado usa para contrato. Como se as palavras de uma mulher morta, escritas em papel de carta, escondidas numa gaveta, constituíssem algo vinculante. Como se uma promessa sussurrada entre mãe e filha num quarto de hospital pudesse anular 15 anos de parcelas, IPTU e torneiras vazando consertadas à meia-noite. E você acreditou nela, falei. Ela era minha mãe. Claro que acreditei. Justo. Cruel, mas justo. Porque eu também tinha acreditado. Carta diferente. Mentira diferente. Mesma mulher. Ok, falei. Minha vez. O envelope estava embaixo da mesa, no meu colo, onde eu tinha colocado antes de ela sentar. Eu o levantei e coloquei entre nós. Pardo. Amarelado. Mesmo papel que o dela. Mesma tinta azul na frente. Para Rena, encontrei isso na parede do banheiro, falei. 3 dias antes de você chegar. Beatriz olhou para o envelope. Depois para mim. Depois para o envelope de novo. A mão não se moveu na direção dele. Garota esperta. Ela já pressentia que o que estava dentro ia rearrumar todos os móveis do argumento dela. Abre, falei. Ela abriu. Dentro. A carta da minha mãe. 2 páginas. Mesma caligrafia. Mesma tinta azul. Escrita para mim. Atrás. 3 comprovantes de transferência bancária de 15 anos atrás, mostrando o depósito da conta de Loretta Calloway para a conta do financiamento. E atrás desses, uma folha do meu bloco de desenho, com uma linha na minha caligrafia. Mamãe pagou 40%. Eu paguei 15 anos. E mamãe nunca me contou. Beatriz leu a carta primeiro. Os olhos se moveram devagar, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Na metade da primeira página, a respiração mudou. No final da segunda página, ela estava pálida. Não pálida dramática, não pálida de novela. O tipo de pálido que vem de dentro para fora, quando o sangue recua da superfície porque o corpo precisa dele em lugar mais importante. Ela largou a carta, pegou os comprovantes, olhou os números, olhou o nome na conta de origem, olhou para mim. Mamãe pagou parte da casa.
40% da entrada. O resto veio das minhas economias. O financiamento. Todas as 180 parcelas vieram de mim, mas ela me disse que você fez tudo sozinha. Me disse que cada centavo era seu. Ela me disse isso também. Beatriz encarou os comprovantes, os dedos pressionados contra o papel como se tentasse impedir que voasse. E essa linha disse, tocando minha caligrafia no final: você escreveu isso. Ontem à noite, você leu minha carta? Você me mostrou. Não. Eu mostrei para você para provar que mamãe fez uma promessa. Você está usando para provar que ela era mentirosa. As duas coisas podem ser verdade, Beatriz. Silêncio. A geladeira zumbiu. Lá fora, um cortador de grama ligou 2 casas adiante. Sons normais numa sala onde nada era mais normal. Sua carta diz que eu sabia, falei. Que eu concordei com um acordo. Beatriz, olha para mim. Ela olhou. Eu não sabia. Não concordei. Não havia acordo. Não havia trato. Havia uma mulher que escreveu 2 cartas para 2 filhas e contou para cada uma história diferente. A frase ficou suspensa no ar entre nós. Vi quando acertou. Não de uma vez. Em etapas. Primeiro confusão. Depois negação. Rápida e afiada. Um clarão na testa como raio de calor. Depois a lenta e terrível aritmética de alguém recalculando todas as decisões dos últimos 6 meses com base numa única nova variável. Ela veio para cá por causa daquela carta. Dirigiu 300 quilômetros. Tirou os filhos da escola. Entrou na minha casa. Escolheu quartos. Bebeu meu suco e usou meu casaco porque uma mulher morta disse que tinha direito. E a mulher morta estava mentindo. Você sabia? Perguntou Beatriz. A voz menor agora. Durante esses 3 dias desde que cheguei. Você sabia? 3 dias. Eu sei há 3 dias. E você me deixou escolher quartos. Eu queria ver se você mesma ia me contar. Você não contou. Isso acertou no osso. Os olhos dela ficaram úmidos. Não chorando. Mais úmidos que secos. Mais secos que lágrimas. O lugar entre orgulho e colapso onde as pessoas vivem quando não estão prontas para admitir que erraram, mas não conseguem mais fingir que estavam certas. Ela mentiu para nós 2. Beatriz disse. Sim, para nós 2. Sim. Beatriz pegou a carta dela. Minha carta. Os comprovantes. Segurou todos nas mãos como uma coleção de mapas que levavam a lugares diferentes, mas partiam do mesmo endereço errado. O que fazemos agora? Perguntou. Agora, falei. Vamos ligar para o Wagner. A cabeça dela subiu rápido. Wagner. Não pai. Não papai. Wagner. Um nome que eu não dizia há anos. Um nome que até 3 dias atrás eu mantinha arquivado em pessoas que foram embora e não voltam. Por quê? Porque ele tem o resto da história. E porque sua carta não é a única que mamãe escreveu. E a minha não é a única que ela escondeu. Beatriz olhou para o buraco na parede do banheiro, visível de onde estávamos. O papelão tinha sumido. Só uma abertura, escura atrás, vazia. Quantas cartas existem? Perguntou. Essa falei, é exatamente a pergunta certa. A chamada de vídeo demorou 40 minutos para configurar, porque Wagner não sabia ligar a câmera e Beatriz perdia a conexão do quarto de hóspedes no andar de cima. Quando os 3 estávamos na tela, já passava das 9 da noite e ninguém fingia que era casual. Wagner sentava no que parecia um escritório de casa. Painéis de madeira, um abajur com cúpula verde. Atrás dele, uma foto emoldurada de um lago que podia ser em qualquer lugar. Filomena não aparecia, mas a presença dela estava no jeito como o cômodo estava arrumado, no copo d'água colocado ao alcance dele. Beatriz sentou de pernas cruzadas na cama do quarto de hóspedes. Tinha prendido o cabelo e os olhos estavam inchados. Não de choro, mas do tipo de cansaço que vem de passar uma tarde inteira repensando a vida. João dormia atrás dela. Lia estava na casa da vizinha. Meu laptop estava na mesa da cozinha. A mesma mesa onde o envelope tinha sido aberto 6 horas antes. Os comprovantes ainda estavam lá, espalhados como provas num julgamento sem juiz. Ótimo, disse Beatriz, olhando para a tela. Terapia familiar por videochamada. Estamos muito modernos. Ninguém riu, mas a frase abriu uma rachadura. Wagner, falei. Beatriz sabe sobre a entrada. Sabe sobre a carta na parede. Sabe que mamãe contou uma história diferente para cada uma de nós. O que ela não sabe é o que você me contou na ligação de terça à noite, sobre o dinheiro da Beatriz.
Wagner fechou os olhos. Abriu. O gesto de um homem que carregava uma mala por 22 anos e estava prestes a colocar lá no chão diante das duas pessoas a quem pertencia. Beatriz, disse ele. Eu mandava dinheiro para a sua mãe todo mês. Não só para a casa. Para você. Beatriz piscou. Como assim? Para mim? Depois do divórcio, sua mãe e eu concordamos que eu mandaria pensão para as duas. O pagamento da casa ia para a conta do financiamento. A sua parte ia para a conta pessoal da sua mãe. Ela usava para material escolar, aulas de dança, seguro do carro quando você fez 16 anos. Dizia que era poupança dela. Dinheiro que tinha guardado. Não era poupança dela. Era meu. Beatriz encarou a tela. Não, Wagner. O espaço ao redor dele. Os painéis de madeira. O abajur verde. O copo d'água. Estava olhando para o cômodo de um homem que ela passou 20 anos acreditando que tinha desaparecido. E percebia que ele estivera ali o tempo todo. Presente em cada real que achava que a mãe tinha ganhado sozinha. Invisível do jeito que a mãe tinha projetado que ele fosse invisível. Todo mês, disse Beatriz. Todo mês. Por quanto tempo? Até sua mãe falecer. São 16 anos. Sim. Beatriz pressionou as palmas contra os olhos, não chorando, segurando algo. O tipo de pressão que acontece quando a versão da sua vida que você narrava para si mesma, de repente exige uma reescrita completa. Então mamãe não fez sozinha, disse. Não respondeu Wagner. Ela não fez. E eu não fiz sozinha. Não. E Rena não fez sozinha. Não. 3, não. 3 histórias. 3 filhas e um pai que pagou sua dívida em silêncio, enquanto a mulher que recebia contava para todo mundo que estava fazendo sozinha. Quanto das nossas vidas foi real? Perguntou Beatriz. A pergunta foi dirigida à tela, mas era para algo maior, algo que não podia responder. Wagner esfregou o rosto. O amor era real. Sua mãe amou vocês duas mais do que qualquer coisa na vida. Essa parte nunca foi mentira. O dinheiro também era real, falei. E o silêncio. E as cartas. E a versão de você que ela deu para cada uma de nós. Essas também eram reais. Wagner se encolheu. Merecia. Não porque era o vilão. Não era. Era um homem que tinha feito uma coisa terrível 22 anos atrás. E passava cada dia desde então pagando por isso na moeda que a ex-mulher escolheu. Mas merecer simpatia e merecer um encolhimento não são mutuamente exclusivos. Ele também guardou o segredo. Assistiu as filhas crescerem acreditando numa história que sabia ser falsa. E não disse nada. Aniversário após aniversário. Ano após ano. Porque uma mulher morta pediu. E porque a culpa dele era mais alta que a coragem. A chamada terminou sem resolução. Sem abraços, sem promessas. Só 3 pessoas em 3 telas em 3 cômodos diferentes. Cada uma segurando um pedaço de uma verdade que só fazia sentido quando se juntavam os 3 pedaços. Beatriz fechou o laptop e foi dormir sem dar boa noite. Valna disse, eu amo vocês, meninas. E eu disse, boa noite, Wagner. O que não era o mesmo que dizer de volta, mas era mais do que eu tinha dado a ele em uma década. A cozinha estava escura. Os comprovantes ainda na mesa. O envelope vazio agora. Só uma casca, um recipiente para uma verdade que tinha derramado e não podia mais ser guardada. A caminhonete do Hugo parou na garagem às 22h15. Ele não mandou mensagem antes. Simplesmente apareceu. Instinto de marceneiro. Me encontrou na varanda da frente, sentada nos degraus, sem casaco. A noite estava fresca para abril. O tipo de fresco que faz você consciente da própria pele. Quão ruim? Perguntou, sentando ao meu lado. Sem tocar, só perto. Minha mãe pagou parte da casa. Meu pai pagou minha mãe. Minha irmã recebeu dinheiro do meu pai através da minha mãe. Ninguém contou a verdade para ninguém. E a mulher que organizou tudo está morta há 8 anos. Hugo absorveu isso. Ele tinha o dom do silêncio. O tipo que não corre para preencher com palavras. Sentou com a informação do jeito que sentava com um pedaço de madeira antes de cortar, medindo, considerando. Ela está errada sobre os quartos, disse finalmente. Eu sei, mas não está errada sobre você. Isso me parou. O que isso significa? Você usa esta casa como armadura, Rena. Cada centavo meu, cada cano, cada torneira, cada azulejo. Você construiu uma parede com parcelas de financiamento e fica atrás dela. E a armadura é ótimo. Pausa. Até você não conseguir mais tirar. Algo rachou.
Não quebrou. Rachou. Do jeito que uma fundação racha antes de ou se curar ou se partir. Um som abaixo da linguagem. Profundo na estrutura de quem eu achava que era. Ela disse que mamãe prometeu a casa para ela, sussurrei. Ela acreditou. Mamãe prometeu a casa para você? Ela disse que cada centavo era meu. Mesma coisa. Versão diferente. Ele estava certo. As duas filhas tinham recebido uma chave do mesmo chaveiro. As duas chaves foram cortadas erradas. E nós duas passamos anos tentando abrir a mesma porta com ferramentas que não serviam. Hugo colocou a mão no degrau da varanda entre nós. Não na minha mão, ao lado. Uma oferta de marceneiro. Madeira firme numa estrutura que treme. A luz da varanda zumbia acima de nós. A que eu mesma tinha instalado. Ainda funcionava. Algumas coisas que eu construí eram reais. Nem todas, mas algumas. Isso teria que bastar por hoje. Sexta-feira de manhã. A última manhã, em que as coisas podiam ficar como estavam. Beatriz estava sentada à mesa da cozinha quando desci. Sem panquecas dessa vez. Sem suco direto da caixa. Só ela, um copo d'água. E o olhar de alguém que dormiu mal e acordou pior. As crianças estavam na casa da June de novo. Beatriz tinha ligado às 7h30. Voz firme. E disse: "Você poderia ficar com eles algumas horas. Minha irmã e eu precisamos conversar. Minha irmã e eu precisamos conversar." 5 palavras que pesavam mais que qualquer coisa que nossa mãe já tivesse escrito. Sentei de frente para ela. A mesa entre nós estava vazia, exceto pelo copo nas minhas mãos, dobradas. Do jeito que se dobra quando se vai dizer algo que se construiu por dias. "Aqui está o que vai acontecer", falei. O queixo de Beatriz subiu. Defensiva. Pronta. "Primeiro, você tem 30 dias. Não é punição, é prazo. Nesses 30 dias eu vou te ajudar a encontrar um lugar. Vou te levar para visitas. Vou ser fiadora se precisar. Mas em 30 dias você e as crianças vão se mudar para algo que seja seu. Eu não consigo pagar Curitiba sozinha. Vamos dar um jeito juntas." Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. "Segundo, continuei. O nome da mamãe não vai mais ser usado como argumento. Não nesta casa. Não entre nós. Nunca mais. Ela fez promessas que não tinha autoridade para fazer com dinheiro que não era dela. Seja o que ela te contou, seja o que ela escreveu, seja o que ela sussurrou. Acabou. As palavras dela não vão mais mobiliar quartos na minha casa." O rosto de Beatriz se contraiu. A parte ESFJ dela. A que organizava, lembrava e catalogava cada tradição familiar como texto sagrado, não conseguia aceitar isso facilmente. As palavras da nossa mãe tinham sido a bússola dela. Sem elas estava parada num campo sem mapa. E terceiro, falei: "Se você quiser um relacionamento comigo, um de verdade, ele começa com você passando por aquela porta porque quer me ver. Não porque precisa de teto, não porque mamãe te disse para vir. Porque você, Beatriz Calloway, escolheu aparecer. Essa é a única versão de irmandade que me interessa." Silêncio. Longo, limpo e desconfortável. Então Beatriz quebrou do único jeito que sabia. Com barulho. "Aliás, você quer falar de argumento?" A voz subiu. "Mamãe te deu aquele dinheiro. Sem ela você não teria nada. Esta casa?" O dinheiro dela começou. "Seu precioso financiamento?" Ela assinou como coobrigada. "Você quer sentar aí e me dizer que eu não tenho direito?" Ela construiu a fundação, Rena. Ela construiu a fundação e você só empilhou tijolos em cima e se chamou arquiteta. Era uma boa frase, afiada, verdadeira o suficiente para cortar. O tipo de frase que nossa mãe teria se orgulhado. E algo dentro de mim mudou. Não quebrou. A palavra quebrou implica perda de controle. Foi o oposto. Foi a INFJ ficando fria. A vidente recuando atrás do vidro. O momento em que o calor sai da voz e o que resta é preciso, quieto e devastador. "Você está certa", falei. "Sem o dinheiro da mamãe eu teria começado do zero. Exatamente onde você está agora." Segurei o olhar dela. "E sabe de uma coisa? Eu teria ficado bem, porque eu sei construir. Passei 15 anos provando isso. Você pode dizer o mesmo?" Beatriz me encarou. A boca aberta, mas nada saiu. Não porque estivesse com raiva, porque a pergunta era real, e ela sabia. E a resposta era não. E nós duas sabíamos disso também. "Não estou tentando te machucar", falei. Minha voz voltou do lugar frio. Mais quente agora. Não suave, só humana.
Estou tentando parar de ser nossa mãe. Ela nos deu uma história para cada uma. A sua era que alguém sempre te pegaria. A minha era que eu nunca precisava ser pega. As duas histórias foram projetadas por uma mulher que não conseguia deixar as filhas serem honestas uma com a outra, porque honestidade era a única coisa que ela não conseguia controlar. Beatriz enxugou os olhos. Rápido, como se estivesse brava com as lágrimas por aparecerem sem convite. Tem mais uma coisa, falei. Espera aqui. O porta-joias estava na bancada onde estava havia 8 anos. Jacarandá, latão, dobradiças. O arranhão de 2006. Levei até a mesa e abri pela primeira vez. Dentro, nenhum joia. Nenhuma. Os brincos da nossa mãe. O colar de pérolas. A pulseira de aniversário. Tudo isso tinha sido distribuído no enterro. O que restava era papel. 3 envelopes. Lacados, endereçados. Um para a tia dela. Um para June, a vizinha. Um endereçado simplesmente a quem interessar possa. Abri primeiro o da tia dela. Li em voz alta. Era uma história diferente. Nesta versão, a entrada vinha de uma herança que nossa mãe tinha recebido do próprio pai. Nenhuma menção a Wagner, nenhuma menção a caso. Só uma mãe usando dinheiro da família para ajudar a filha. Beatriz escutou. O rosto passou de confusão para reconhecimento para algo próximo à náusea. Abri o da vizinha. Nossa mãe escreveu que tinha vergonha de aceitar caridade, mas fez pelas filhas. Quantas versões existem? Sussurrou Beatriz. Parei de contar no 4. Não abri a última. A que dizia, a quem interessar possa. Qualquer história que nossa mãe tivesse preparado para o público geral, para a posteridade, para a plateia final que imaginava que um dia se importaria com sua narrativa, eu não precisava ler. Nenhum de nós precisava. Segurei os 3 envelopes sobre a mesa. Olhei para Beatriz. Ela olhou de volta. E nos olhos dela, pela primeira vez desde que tinha entrado pela minha porta com 3 malas e 2 crianças, e a certeza absoluta de que pertencia aqui, vi algo que não era confiança, nem direito, nem medo. Vi a mãe dela. E depois vi ela me vendo, e depois vi ela entendendo. Nós duas éramos filhas da nossa mãe. Tínhamos herdado o dom dela para histórias. A única diferença era qual versão tínhamos recebido. Fui até a varanda dos fundos. Beatriz seguiu. A fogueira que Hugo tinha construído no verão passado ficava no centro do quintal, cercada de pedras da loja de materiais da Rua dos Funcionários. Joguei os envelopes dentro, acendi um fósforo, observei o papel pegar fogo, enrolar, escurecer e desaparecer. Beatriz ficou ao meu lado, perto o suficiente para o ombro quase tocar o meu. Ela fez isso com todo mundo, disse Beatriz. Não conseguia parar de contar histórias, nem da cova. O fogo comeu o último canto do último envelope. Cinzas subiram, pegaram o vento, sumiram. Vamos ficar bem? Perguntou Beatriz. A resposta honesta era, não sei. A resposta de mãe, a resposta de Loreta, teria sido, claro, querida. A resposta de Rena, a que estava se formando dentro de mim desde que tirei um envelope pardo da parede do banheiro, era algo no meio. Não sei, falei. Mas sei disso. A próxima história que contarmos sobre esta família é nossa, não dela. A fogueira soltou fumaça. As cinzas assentaram. E pela primeira vez em uma semana, a casa atrás de nós era só uma casa. Madeira, pregos, gesso e 15 anos de parcelas. Nada escondido nas paredes. Nada prometido da cova. Só cômodos. Só cômodos que precisavam decidir o que fazer. 30 dias não é muito tempo. Não é suficiente para curar nada, mas é suficiente para começar. Beatriz encontrou um apartamento no 2º andar de uma casa convertida perto da rua 15 de Novembro. 2 quartos, um banheiro, cozinha do tamanho de um armário e uma varanda que dava para um estacionamento. Não era bonito, não era grande, mas o nome dela estava no contrato. O nome dela e de mais ninguém. Dia da mudança foi um sábado. Hugo trouxe a caminhonete. June trouxe sanduíches. Lia carregou uma caixa escrita Minhas Coisas, com giz de cera. João carregou um coelho de pelúcia e se recusou a soltar por qualquer motivo, inclusive para ir ao banheiro. Não havia muita coisa para mudar. 3 malas viraram 4 caixas, uma cômoda de segunda mão da loja de reutilização e um jogo de pratos que Beatriz comprou na feira da manhã de terça. Ela ficou parada na sala vazia do novo apartamento e girou devagar, braços ao lado do corpo,
como uma mulher tentando descobrir se cabia dentro da própria vida. É pequeno, disse. É seu, respondi. Essa é a diferença. Ela olhou para mim. Algo passou entre nós que não era perdão, nem raiva, nem amor exatamente, mas algo mais antigo que os três. Reconhecimento. O olhar de duas pessoas que sobreviveram à mesma casa e só agora estavam aprendendo que tinham vivido em versões diferentes dela. De volta à minha casa, sozinha pela primeira vez em um mês, caminhei pelos cômodos. Quarto de hóspedes. Vazio. Beatriz tinha arrumado a cama antes de sair. Cantos hospitalares. Do jeito que nossa mãe ensinou para nós duas. As toalhas dobradas na cômoda. O armário vazio, exceto por um cabide que ela esqueceu, ainda guardando a forma de algo que não estava mais ali. O banheiro estava pronto. Hugo tinha me ajudado a colocar o novo azulejo na semana anterior. Um cinza ardósia quente que não lembrava em nada o verde de consultório dentário que substituía. A parede estava lisa, rebocada, lixada, selada, pintada, sem buraco, sem papelão, sem envelope. Só uma parede fazendo o que uma parede deve fazer, segurando as coisas sem esconder nada dentro. Fiquei parada na frente dela 1 minuto. Pressionei a palma contra a superfície. Ainda fria da tinta. Sólida, limpa. Depois fui para a sala e tirei a fotografia. A da nossa mãe que ficava acima da estante desde o dia que me mudei. Loretta Calloway, 43 anos, de pé no quintal desta mesma casa, segurando um copo de suco e sorrindo para quem segurava a câmera. Ela parecia feliz, parecia gentil, parecia uma mulher que nunca esconderia um envelope na parede, nem escreveria 4 versões diferentes da verdade para 4 pessoas diferentes. O prego ficou. A moldura foi para o armário. No lugar, pendurei uma fotografia que encontrei numa caixa de sapatos no sótão, 2 semanas antes, enquanto procurava outra coisa. 2 meninas na varanda. Rena, talvez 6. Beatriz, talvez 3. E atrás de nós, ligeiramente fora de foco, um homem de mangas arregaçadas e queimadura de sol no nariz, uma mão no ombro de cada filha. Wagner. Antes de tudo, antes do caso e do silêncio e das cartas e dos 22 anos de depósitos, escritos para uma mulher que nunca o deixaria ser visto. A fotografia não era perfeita. Estava um pouco superexposta e alguém tinha dobrado o canto em algum momento. Mas todo mundo nela era real, sem versões, sem acordos, só uma família parada numa varanda, ainda sem saber o que fariam umas com as outras. Deixei lá, tortinha, do jeito que fotografias antigas costumam ficar. Hugo endireitaria, eventualmente. Ele endireitava coisas. Naquela noite Beatriz voltou. Não com malas, não com crianças. Só ela, sozinha, batendo na porta da frente como uma visita, o que ela era agora, o que deveria ter sido desde o começo. Sentamos na varanda. 2 cadeiras, 2 cafés. O IP jogava sombras pelo quintal. Você está brava comigo? Perguntou Beatriz. Estou brava com a mamãe. Com você, estou só cansada. Ela assentiu. Tomou um gole do café. O apartamento tem um vazamento no banheiro, disse. Embaixo da pia. Vou olhar amanhã. Você não precisa. Eu sei. Vou assim mesmo. Coisa pequena. Um vazamento embaixo da pia. O tipo de problema fácil de consertar se você sabe como, e impossível se não sabe. Beatriz não sabia. Nunca precisou. Nossa mãe garantiu isso, do mesmo jeito que garantiu que eu nunca precisasse pedir ajuda. 2 filhas, 2 gaiolas, as 2 disfarçadas de presentes. Enfiei a mão no bolso e tirei uma chave. Latão. Nova. Cortada aquela tarde na loja de materiais da Rua dos Funcionários. Chave reserva, falei. Para o seu apartamento, caso se trancar para fora. Beatriz pegou. Segurou na palma. Olhou do jeito que se olha para algo pequeno que significa algo grande. Obrigada, disse. Não perde. Só fiz uma. Ela fechou a mão em volta da chave. Colocou no bolso do casaco. Fechou o zíper. E pela primeira vez, desde que entrou pela minha porta com 3 malas e 2 crianças, e a crença inabalável de que pertencia à minha casa, Beatriz Calloway tinha uma chave para algo que era inteiramente dela. Depois que ela saiu, fiquei na varanda mais um tempo. O café esfriou. Os postes de luz acenderam. Um casal passou com um cachorro, discutindo gentilmente sobre quem ia cozinhar. Peguei o celular.
Abri uma nova mensagem. Digitei 5 palavras para um número salvo como Wagner. Eu sei agora. Ainda não estou pronta para falar. Envié. Em Ponta Grossa, numa casa com painéis de madeira, abajur verde e uma esposa que sabia quando colocar a chaleira no fogo, Wagner Calloway leu a mensagem. Filomena olhou para o rosto dele. As meninas? Perguntou. Ele assentiu. Não respondeu. Colocou o celular na mesa e olhou pela janela para um céu que era o mesmo céu que as filhas estavam vendo, 4 horas ao sul, numa casa que ele ajudou a pagar e nunca teve permissão de reivindicar. Na minha varanda, o celular ficou escuro. Sem resposta. Tudo bem. Algumas conversas não precisam de resposta. Só precisam ser enviadas. A casa estava quieta. Mesmo telhado, mesma varanda, mesmos degraus que eu e Hugo reconstruímos na primavera passada. Dentro, as paredes estavam pintadas, o azulejo era novo, e a fotografia acima da estante tinha 3 pessoas, em vez de uma. Nada escondido, nada prometido, nada devido. Se você já morou numa casa construída sobre a verdade de outra pessoa e a reconstruiu com a sua, você sabe. Sabe exatamente quanto custa e sabe que vale cada centavo seu. De verdade dessa vez, você pode pagar todas as contas, consertar todos os canos e ainda estar pisando numa fundação que outra pessoa derramou sem te contar. Isso não torna seu trabalho menos real. Torna a verdade mais complicada que a história que te contaram. Se alguém na sua família controlou a narrativa, decidiu quem sabia o que e quando, e chamou isso de amor, você não está sozinho. E se você já descobriu que a pessoa que mais sacrificou foi também a que mais mentiu, você sabe que luto e raiva podem dividir a mesma cadeira. Aqui está o que importa. Você tem permissão para derrubar a parede. Tem permissão para ler o que está escondido ali. E tem permissão para queimar as versões que nunca foram suas para carregar. Você já reconstruiu um relacionamento depois de descobrir que ele foi construído nos termos de outra pessoa? Quanto custou? E o que encontrou embaixo?